Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar as características do diodo de junção. Tá? Na aula passada estudamos os LEDs, que são os diodos emissor de luz, e que usamos bastante em montagem de circuitos eletroeletrônicos. E para a aula de hoje iremos focar mais no diodo de junção. Para isso, defini os seguintes objetivos para a nossa aula de hoje. Inicialmente eu vou demonstrar a curva característica do diodo de junção. Na sequência, irei fazer uma análise do datasheet, que nada mais é do que um manual aí do diodo de junção. Depois iremos estudar um circuito de corrente contínua utilizando diodos de junção e, por fim, um exemplo teórico de cálculo, como realizaríamos aí o cálculo para circuitos de corrente contínua que utilizem diodos de junção. Legal. Então, falando da curva característica, né, nós temos a equação que descreve essa curva. Né? Seria essa equaçãozinha aqui. Ó, tá? Essa equação aqui ela é utilizada para a criação da curva do diodo de junção. Então, nessa equação temos o quê? Temos o IS, que é a corrente reversa de saturação. Temos o VD, que seria a tensão aplicada na junção, né, do diodo. Essa letrinha grega aqui, o eta, né, que seria uma constante que vale 1 para o germânio e 2 para o silício, além do VT, que é uma constante que depende da temperatura e vale 26 milivolts na temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Certo? Essa formulinha é composta por esses parâmetros. Né? Legal. Agora nós temos o gráfico em si, né? A curva. Então, perceba, a curva tem no eixo vertical a corrente, que é o ID, e no eixo horizontal a tensão, que é VD. Legal. Nós temos para essa curva que quando a junção ela é polarizada diretamente, ou seja, VD maior que zero, portanto, deste ponto para frente, a corrente I ela é positiva. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui e rebater na corrente, eu tenho uma corrente positiva, tá? Um ID positivo. Agora, com junção polarizada reversamente, VD menor que zero, ou seja, desse ponto para a esquerda, não existe corrente elétrica. Tá? Por que não existe, professor? Porque o diodo tem um bloqueio. Ah, mas nesse ponto aqui tem corrente, uma corrente negativa aqui, ó, né? Abaixo de zero tem corrente. Tá, só que essa corrente já está numa região que seria a região de ruptura. Então o diodo ele rompeu, ele parou de funcionar, né? E daí ele permite a circulação total da corrente, ele não vai ter função nenhuma, porque ele entrou em ruptura, foi danificado, tá? Então a gente não opera nessa região, a gente opera nessa região, na condução, ou ainda quando ele está em bloqueio, ele deve trabalhar aqui até esse ponto, né? No máximo, não deve entrar na região de ruptura. Daí temos a definição, né? A polarização direta é com um VD maior que 0,6 volts para o silício, né? Em termos práticos. Na teoria a gente utiliza 0,7 porque costuma variar em termos práticos de 0,55 até 0,77, então algumas literaturas trabalham com 0,6, outras com 0,7, né? Eu gosto de adotar o 0,7, tá, para os cálculos. Segunda região aqui seria a polarização reversa, né? Então nós temos polarização reversa, que o diodo ele consegue bloquear sem romper, né? Polarização direta é desse ponto para frente. E a região de ruptura, né? Que é VD menor que a tensão de break, né? Que seria a tensão de ruptura. Então, menor que essa tensão é para cá, ou seja, daqui para cá o diodo já está rompido, já deu problema aí no componente.
Legal, falando agora da folha de dados, né, o datasheet, temos uns dados importantes aqui para a família 1N XXXX, tá? Que é referente aqui ao valor do diodo. Então vamos lá. Ah, professor, tá tudo em inglês. Não tem muito como fugir, tá, turma? Tem que compreender, não precisa saber inglês a fundo, mas compreender o que é cada coisa. Então, por exemplo, VRRM, Peak Repetitive Reverse Voltage. Então, traduzindo aí de uma forma livre, seria a tensão de pico reversa. Tá? Vale quanto? Depende. Ó. Aqui tem 4x, né? Os 4x são referentes a esses 4 números aqui, tá? Que é a família do diodo. Então, se eu pegar um N 4001, tá? No lugar desses 4x colocar 4001, eu tenho uma tensão de pico de 50 volts, tá? Agora, se eu pegar um N 4007, que é muito utilizado na prática, ele é capaz de bloquear 1000 volts. É muito mais flexível, né? Mais interessante aí para aplicações práticas. Bloqueia uma tensão muito maior. Temos o IF, que seria Average Rectifier for Eddy Current, que é a corrente média, tá? Traduzindo de uma forma livre também. Corrente média do diodo, que é de 1 ampere para todos, desde o 4001 até o 4007. Temos aqui o No Repetitive Peak Forward Surge, né, com current to aqui 8.3 milissegundos na single half sine wave, então na metade, num semiciclo da senoide, né, que para 60 Hz metade do período é 8.3 milissegundos, nós temos um pico de corrente aí que pode ser na ordem de 30 amperes, tá? Um surto que a gente chama de corrente, de até 30, e se for 40, vai danificar o componente. Aqui, storage temperature, seria a temperatura de armazenamento, tranquilo, né? De menos 55 até 175 graus Celsius para o armazenamento do componente. E a temperatura de operação da junção ali é de menos 55 até 175 também. Então, não tem muito problema aí com relação ao armazenamento, operação da temperatura de operação de junção, né? Óbvio, se tiver muita corrente ali no circuito, pode ultrapassar os 175 graus, daí danifica, tá? E a gente vai perceber aí futuramente que a temperatura influencia diretamente nos semicondutores, mas não é o foco dessa aula, é mais saber interpretar o que está falando aqui, essa tabela, né? E para que ela vai servir. Muito bem. Agora falando de forma mais prática, né? Nós temos aqui uma estrutura química do diodo, PN, junção PN, material P com material N, forma de um lado P o anodo, do lado N o cátodo. Os diodos de junção têm essa cara, tá? O componente tem esse aspecto físico. Esse é o símbolo. E aqui eu trouxe a polarização da estrutura química, né? Então, se eu pegar uma fonte de alimentação de corrente contínua, colocar aqui com um resistor, limitador de corrente, né? Para que a corrente não suba muito rápido. E conectar um diodo, né? Analisando aqui a estrutura química, o que acontece? No diodo, logo na junção PN, tem um campo elétrico, tá? Que faz com que parte dos elétrons de N venha para P e parte das lacunas de P venha para N. Então, forma um positivo e um negativo. Assim como nós temos positivo e negativo aqui da fonte, nós temos um positivo e negativo na junção do diodo. E o que acontece? Eu tenho que vencer esse campo elétrico, que chamamos em termos de circuito de DDP, para que o diodo comece a conduzir. Essa DDP seria aquele 0,6 do slide anterior, tá? 0,6 ou 0,7. Então, se eu vencer essa DDP, surge uma corrente que vai circular no sentido horário. E surge, portanto, uma circulação de elétrons no sentido anti-horário, já que a circulação de elétrons é oposta à circulação da corrente. Outra forma de se entender também é que aqui nós temos negativo, né, elétrons, e aqui nós temos negativo da fonte.
Então, cargas de polaridade iguais, elas se repelem, tá? Então, esse negativo, ele não vai querer vir de encontro ao negativo da fonte. Então, o que acontece? A fonte impulsiona elétrons para que, batendo aqui no material N, eles preencham essas lacunas, somem com esses outros elétrons e partam para o preenchimento das outras lacunas aqui do material P, sobrando elétrons que veio aqui da fonte, né? Retornando para o positivo, criando, portanto, a corrente elétrica. Tá? Então, o conceito da corrente elétrica e do fluxo de elétrons para diodos é esse. Tá? Não tem mais nada, esse é o conceito. E para finalizar, aqui do lado P nós temos o anodo, aqui do lado N o catodo, como nós tínhamos aqui na estrutura, tá? Só para deixar aqui registrado também no esquemático. Legal, falando então da polarização, eu vou substituir a estrutura química agora pelo símbolo do diodo. Nós temos aqui um circuito demonstrativo de corrente contínua, uma fonte, um resistor e um diodo. Tá? O que acontece? Se essa fonte ela estiver conectada com o catodo, ou seja, nessa polaridade aqui, o que acontece? Se eu tiver um resistor de 1 kΩ e a fonte for 10 volts, a corrente que vai circular é nula. Por quê? Porque o positivo está com o positivo. Nós temos catodo no positivo da fonte, ou seja, o diodo tem um bloqueio. Tá? Ele não vai permitir circulação de corrente. É como se ele fosse um aberto, um buraco. Então a corrente chega aqui, opa, não tem caminho. Ela para, ela não consegue fluir. Então o que acontece? Se não tem corrente no resistor, não tem queda. Então, zero de queda no resistor, fica toda a tensão no diodo. Então, o diodo tem que segurar 10 volts negativo. Se a gente estiver trabalhando com N 4001, ele suporta segurar 50 volts. Então, 10 volts estaria tranquilo, tá? Para esse exemplo. Falando aqui do procedimento de cálculo agora, né? Para a gente calcular a corrente elétrica de um circuito de série, um diodo de junção ele deve utilizar a fórmula seguinte, tá? Para se calcular a corrente série de um diodo de junção, temos uma formulinha, que é o valor da fonte menos a queda do diodo dividido pela resistência. Ah, professor, parece a fórmula do LED. É idêntica, né? Mudando apenas que para diodos de silício a gente vai adotar 0,7 volts e, portanto, a fórmula fica VCC menos 0,7 dividido por R. Tá? É essa fórmula que teremos. Muito bem. Então eu peço num exemplo agora de cálculo, né, para se calcular a corrente no circuito abaixo, dado o valor da fonte de 10 volts e a resistência de carga de 1 kΩ. Se o diodo é de silício, a gente adota essa formulinha aqui, VCC menos 0,7 sobre R. Portanto, 10 menos 0,7 dividido por 1000, né, pois é 1 kg. O quilo é 1000. Então, se é 1 vezes 1000 dá 1000. Então, faço essa continha, 9,3 dividido por 1000, temos 0,0093 amperes, ou convertendo para mili, né, ando 1, 2, 3 casas. Eu chego na resposta de 9,3 miliamperes. Tá? Essa é a corrente para esse circuito série com diodo de junção. Ah, professor, o diodo de junção ele tem essa aplicação então, se coloca ele num circuito DC para ele ter uma queda de 0,7. Não necessariamente, esse é um circuito para exemplificar como a gente faz o procedimento de cálculo, mas não necessariamente uma aplicação prática, tá? Aplicações práticas a gente acaba adotando em retificadores, dobradores, quadruplicadores aí de tensão, enfim. Temos muitas aplicações para diodos, tá? Ponte retificadora, fonte, a gente tem muita aplicação mesmo. Então aqui é só um circuitinho para que vocês possam compreender o funcionamento do circuito com diodo de junção. O que a gente tem que considerar quando ele está conduzindo
é 0,7 volts de queda, e se ele está em bloqueio, ele está bloqueando a tensão de alimentação. É isso, tá? Em termos de circuituais, em termos de análise de circuito, é isso. Não vai fugir muito dessa análise. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Em caso de dúvida, deixe lá suas perguntas no chat, entre em reunião, a gente vai conversando aí para ter o melhor alinhamento do conteúdo e para que todos consigam se desenvolver bem aí na disciplina. Ok? Grato mais uma vez pela atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.